Você não entrou naquele lugar achando que estava se aproximando de uma armadilha. Entrou porque estava cansado. Cansado de orar e não entender o silêncio. Cansado de sentir que a vida só apertava. Cansado de procurar direção em meio ao caos. E foi justamente aí que aquela igreja apareceu para você como resposta. Ela parecia grande, forte, organizada, cheia de gente bem vestida, palavras firmes e promessas que soavam como socorro. No começo, tudo parecia certo. O templo era bonito, a música era envolvente, os testemunhos eram impactantes e havia sempre alguém pronto para dizer que Deus tinha um plano enorme para a sua vida. Você se sentiu visto. Depois de tanto tempo se sentindo só, finalmente alguém te chamou pelo nome. Alguém te recebeu com abraço. Alguém disse que seu sofrimento tinha propósito. E é assim que começa. Não com escândalo, não com manchete, mas com a sensação perigosa de que você finalmente encontrou um lugar para pertencer. Só que, aos poucos, você percebe que existe um líder acima de todos. Um pastor sênior. Uma autoridade central. Um nome reverenciado em todas as filiais, em todas as cidades, em todos os estados, em vários países. Tudo gira em torno dele. Os discursos repetem sua visão. Os pastores locais seguem sua direção. As decisões mais importantes não nascem no altar da igreja local. Elas descem de cima. E quanto maior a organização, mais sagrado parece o controle. Você ouve que aquilo é cobertura espiritual, que unidade é sinal de força, que questionar demais pode ser rebeldia. A igreja cresce. Abre sedes, lança congressos, vende cursos, cria produtos, estampa slogans, faz campanhas com nome forte, promessa alta e apelo emocional profundo. Você começa a notar que tudo ali tem valor. Tudo tem preço. Tudo vira movimento. Tem camisa especial para batismo. Tem objeto de campanha. Tem inscrição para evento. Tem contribuição que chamam de prova de fé. Até o gesto mais simbólico começa a passar por caixa. E ainda assim, você tenta não julgar, porque está emocionalmente envolvido, porque conhece gente boa ali dentro, porque já chorou naquele altar. Só que aos poucos, detalhes começam a te incomodar. Uma área reservada para gente influente, tratamento diferente para quem tem dinheiro, espaço VIP para famosos, atenção especial para quem gera imagem, privilégios para quem fortalece o nome da instituição. Você percebe que nem todo mundo é recebido da mesma forma. Alguns entram como ovelhas, outros entram como patrimônio. Então o contraste fica mais forte. Enquanto gente simples entrega o pouco que tem com temor, você começa a ouvir histórias de luxo, compras caras, viagens, blindagem, confortos que não combinam com o discurso de renúncia pregado no púlpito. E a pergunta começa a nascer dentro de você. Quando foi que o altar virou vitrine? Você tenta empurrar isso para longe. Diz para si mesmo que toda obra grande precisa de estrutura. Que talvez você esteja olhando com malícia, mas o incômodo não vai embora. Porque não é só grandeza, é ostentação disfarçada de unção. É marketing vestido de espiritualidade. É controle emocional tratado como discipulado. Você começa a ver campanhas feitas para levantar cifras, não consciências. Começa a perceber discursos que mexem mais com culpa do que com arrependimento. Vê gente simples sendo levada a acreditar que, se não contribuir mais, está bloqueando a própria bênção. A generosidade deixa de ser fruto. Passa a ser cobrança. E onde existe cobrança constante, a culpa logo vira método. Com o tempo, surgem as rachaduras maiores. Brigas por nome, disputas por marca, conflitos por controle, ações judiciais, pastores locais tentando romper o domínio da sede, igrejas querendo se desvincular do sistema central. Você percebe que aquilo que parecia reino, muitas vezes funcionava como império. Não era só sobre almas, era sobre território. Não era só sobre fé, era sobre influência. Não era só sobre missão, era sobre comando. E quando uma igreja decide sair desse monopólio religioso, o que aparece não é humildade,
É disputa, é pressão, é ameaça, é guerra por patrimônio, identidade e poder. A essa altura, você já não consegue fingir que não está vendo. As notícias se espalham, as acusações aumentam, os rumores ficam mais pesados. Falam de dinheiro, falam de conexões obscuras, falam de bastidores que nunca apareceram diante dos fiéis comuns. E mesmo sem saber tudo, você entende uma coisa: quando uma obra precisa esconder demais, alguma coisa já apodreceu por dentro. Isso mexe com você de um jeito profundo. Porque não é só raiva, é decepção. É perceber que muita gente entregou a vida ali. Tempo, dinheiro, confiança, serviço, lágrimas, esperança. E no fim, alguns descobriram que estavam sustentando estruturas que falavam em nome de Deus, mas serviam ao ego de homens. Você vê irmãos sinceros sendo usados. Vê membros simples defendendo líderes que nunca os tratariam como iguais. Vê pessoas confundindo obediência a Cristo com submissão cega a sistema religioso. E esse talvez seja o golpe mais triste. Quando alguém fere sua fé usando a linguagem da própria fé, você começa a entender que nem todo púlpito forma discípulos. Alguns formam dependentes. E no fim, a pergunta já não é sobre tamanho, é sobre verdade. Por que uma igreja pode lotar templos e ainda estar vazia de evangelho? Pode falar de milagres, prosperidade e conquista, e ainda assim ter transformado o santo em produto. A Bíblia nunca chamou o rebanho para idolatrar líderes, financiar vaidades ou confundir espetáculo com presença de Deus. Fique atento aos sinais. Quando há mais culto à personalidade do que culto a Cristo, tem algo errado. Procure uma fé que faça sentido. Procure uma comunidade com base bíblica. Procure líderes que apontem para Cristo e não para si mesmos. Porque nem todo altar é refúgio. Às vezes, é só palco.